Essa é a parte 2 do meu react do excelente vídeo do Thiago Braga, onde ele refuta categoricamente o Jones Manuel, que estava tentando refutar o livro do Thiago Braga. A parte 1 já foi sensacional, ele fez uma recapitulação de toda a treta que eles tiveram na internet, né? As tretas do Thiago Braga com os webcomunistas. Certamente vocês já sabem disso, porque são vídeos com milhões de visualizações. Eu já fiz react desses vídeos aqui no canal também. E agora chegou mais uma lapada sensacional e aparentemente a segunda parte promete muito, porque eu já tomei um spoiler de algo que eu acho que tá nessa segunda parte. Eu comento sobre isso na primeira parte do meu react e eu tô muito curioso pra ver isso, pra ver como é que ficou. Cara, vai ser, assim, um novo nível de refutação nos debates de internet. Pelo que eu fiquei sabendo, o Thiago fez um negócio realmente histórico. Enfim, mesmo sendo apenas metade do vídeo do Thiago, o vídeo original tem 1 hora e 36 minutos, então ainda tem bastante coisa pra gente reagir. Não vou mais enrolar. Se você quer conferir o meu react, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Você já garantiu a sua assinatura na Nerdola Comics? Pois é, agora a gente tem um plano de assinatura lá no Apoia-se com várias categorias. Você pode ser um sidekick Nerdola para ter o seu nome em todas as HQs, ou então você pode ser um capitão Nerdola que tem uma série de benefícios. Acesso antecipado a spoilers, participação no processo criativo, você vai ajudar a escolher nomes de equipes, de personagens, vários sorteios com prêmios incríveis, inclusive sabe qual foi o nosso primeiro sorteio? Um PS5. Cupom de desconto exclusivo para as camisetas aqui do Traje Cômico da Liga Nerdola. E ainda lives fechadas só para os nossos capitães e também para quem assinou os planos acima, onde a gente vai atualizando a comunidade dos nossos projetos da Nerdola Comics. Mas você pode ajudar ainda mais sendo um super Nerdola. Nesse plano você realmente vai assinar para receber todas as HQs físicas que a Nerdola Comics lançar na sua casa. E para os magnatas que nos acompanham, temos também a categoria do Lorde Fundador Nerdola. Esse vai receber todas as suas HQs autografadas por todos os integrantes da Nerdola Comics. Ainda vai ter carteirinha de Lorde Fundador, acesso vitalício ao CMB e um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente. Tá valendo a pena ou não? Dá uma olhada no link do comentário fixado também ali na descrição, confere os nossos planos em detalhes e considere fazer essa assinatura para ganhar essas recompensas e também para ajudar a gente nesse projeto incrível. Tô contando com você, obrigado por escutar o recado até o final, agora vamos pro tema do vídeo. Então a gente tinha parado aqui, né, em praticamente 47 minutos de vídeo. O Thiago estava acabando de refutar as falas do Jones que insinuavam não, ele dizia explicitamente que o Thiago tinha distorcido fatos históricos no seu livro, que ele omitiu alguns fatos relevantes para vender a narrativa de que os soviéticos eram amiguinhos dos nazistas e que as democracias liberais é que eram as verdadeiras inimigas do nazifascismo durante a Segunda Guerra. O Thiago já provou o ponto dele brilhantemente, para você ver em detalhes, é só conferir a primeira parte do meu react ou também assistir o vídeo na íntegra dele. Recomendo que você assista primeiro a primeira parte do react para fazer mais sentido, né? Mas vamos seguir daqui. Lembra que ele disse que eu dou a entender que no início da guerra a Inglaterra e a França que eram antifascistas, mas os soviéticos não? Olha de novo aí. Para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Aí, ele cita um trecho do professor Beevor para tentar confirmar a tese dele de que os ingleses e franceses não estavam em guerra, porque estavam tomando chazinho e fazendo sexo no meio da rua. Lembra disso? Beevor. Na página 55, o Maxwell tá colocando aí na tela, é dito o seguinte: quando ficou evidente que bombardeios inimigos... Eu já mostrei esse trecho completo antes, não vou mostrar de novo, pelo amor de Deus. Aí ele encerra a citação do professor aqui nessa frase. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. A sorte da Polônia estava quase esquecida. Aí logo em seguida, ele diz que vai fazer uma citação longa e pula da página 55 para a página 65, que vai de 1 hora e 21 até 1 hora e 24 do vídeo. Ele passa 4 minutos lendo o texto na tela só para dizer que os soldados franceses estavam bêbados, desacreditados, sem forças, apáticos, sentimento derrotista. Alguém dá o prêmio Nobel do óbvio para ele, porque ele acabou de descobrir que a França foi derrotada pela Alemanha. Orgulho do tio. Só faltou ele mostrar onde eu disse que a França estava dando um pau nos nazistas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que você acha? Será que o professor Beevor concorda com ele de que apesar das falhas militares, os ingleses e franceses não estavam lutando contra os nazistas quando a guerra começou? Lembra que eu acabei de mostrar para vocês que ele pulou 10 páginas de uma citação para outra, não foi? Beevor. Na página 55, o Maxwell tá colocando aí na tela o mesmo Anthony Beevor. Agora, aqui a gente vai trabalhar uma longa citação, é da página 65, do último parágrafo da página 65. Da página 55 para a página 65. Aí você me pergunta, Thiago, por que será que ele fez isso?
Fico feliz que você tenha perguntado. Porque ele omitiu, vergonhosamente, uma informação do professor que contradiz o argumento porco dele. E na mesma página 55 que o Comuna citou. Logo no parágrafo seguinte, o professor quebra a falsificação comunista no meio. Eu falo e eu provo. Vamos relembrar onde ele parou a citação dele aqui, ó. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. Repara que nesse trecho do vídeo, ele coloca na tela só o recorte do parágrafo que ele cita. Só o recorte, bonitinho aí. Aí desse parágrafo ele já pula 10 páginas à frente. Só tem um pequeno probleminha nisso aqui. Eu tenho um livro do professor Anthony Beevor. E eu conheço o trabalho do professor Beevor. E eu sei que a refutação do comunista estava no parágrafo de baixo. Logo no parágrafo de baixo, o professor Beevor contradiz explicitamente o que o comunista disse. Nesse parágrafo, o professor Beevor confirma que os britânicos estavam lutando contra os nazistas. Mas o comunista recortou só um parágrafo da página para tirar o argumento do professor do contexto e jogar na tela. Mas o professor confirma o meu argumento. E depois, o Thiago é que é o falsificador histórico, né? Logo no parágrafo seguinte do que o comunista cita. Olha aqui. O parágrafo que o comunista cita e o que ele não cita logo abaixo. Enquanto a guerra em terra e no ar languidecia, no mar ela se intensificava. Puxa, a guerra no mar se intensificava. O comunista pulou esse parágrafo, que estava embaixo do que ele citou, de que os ingleses estavam lutando sim contra os nazistas e aumentando a luta contra os nazistas. Para os britânicos, ela começara com uma tragédia. Em 10 de setembro de 1939, o submarino HMS Triton afundou outro submarino, o HMS Oxley, pensando que se tratava de um U-boat. O primeiro U-boat alemão foi afundado em 14 de setembro pelos contratorpedeiros que escoltavam o porta-aviões HMS Ark Royal. Porém, em 17 de setembro, o U-39 conseguiu afundar o porta-aviões obsoleto HMS Courageous. Quase um mês depois, a Marinha Real sofreu um golpe maior quando um U-47 penetrou as defesas Scapa-Flow nas Ilhas Orkney e afundou o encouraçado HMS Royal Oak. A confiança britânica na força da sua marinha foi profundamente abalada. Enquanto isso, dois encouraçados de bolso, o Deutschland e o Admiral Graf Spee, haviam recebido instruções para começar a intensificar as operações. Ou seja, ele pulou descaradamente o parágrafo seguinte, que estava na mesma página onde o professor confirma uma série de confrontos navais entre britânicos e alemães e que eles estavam... Mas ele estava chegando ao ponto de negar que britânicos e nazistas guerrearam? Estavam em lados opostos da guerra? Cara, é uma convicção de que o teu público é feito apenas de imbecis completos que vão acreditar em qualquer lorota que você diga, que é impressionante. Estavam se intensificando. Isso desde pelo menos dia 14 de setembro, apenas 14 dias depois da invasão à Polônia. E ele também pulou o parágrafo seguinte do professor, que mostra que os britânicos rejeitaram a oferta de paz dos nazistas, tanto que o próprio Hitler teve que anunciar publicamente não ter passado de uma mera esperança fantasiosa. 2 parágrafos seguintes, o comunista simplesmente pulou, que mostrava claramente as intenções bélicas da Inglaterra contra a Alemanha. Aliás, é esse mesmo pedido de paz dos nazistas que os britânicos negaram em 6 de outubro que Molotov critica abertamente naquele discurso no Soviético Supremo de 31 de outubro que eu mostrei para vocês, dizendo que os britânicos não Tava na parte 1 do React. queriam aceitar a paz com um país que se empenhava pela paz, a amigável e pacífica Alemanha nazista, gente. Segundo os próprios comunistas, a Alemanha nazista era amigável e pacífica e se empenhava pela paz. Enquanto isso, os britânicos é que estavam lutando contra a Alemanha. Esse trecho que eu mostrei para vocês não estava um capítulo depois, 5 páginas depois, 2 páginas depois, não. Ele estava na mesma página, no parágrafo seguinte do que o soviético de Chechel citou. Ele pulou desonestamente, ou desonestamente, ou porque não leu o livro mesmo, porque não sabe do que está lendo, porque aquele parágrafo provava que eu estava certo. E que sim, os ingleses estavam em guerra e lutando contra os nazistas nos primeiros dias da guerra. É para isso que eu pago a universidade para ele? Para ele ser esse vexame público de metodologia? Esse comunista é a prova viva de que está fazendo mestrado, está fazendo doutorado em uma universidade pública, não impede ninguém de ser um falante de muita merda que não sabe pesquisar. Tudo bem que o mestrado dele não é nem em história, é assistência social. E falando em artigo e pesquisa, eu acabei de lembrar aqui que o camarada foi muito bondoso comigo. Isso aí eu tenho que reconhecer abertamente aqui. Ele se colocou à disposição para avaliar meu TCC. Ele é um camarada mesmo, né? Mas aí depois desse show de horrores que a gente acabou de ver aqui, eu tô até apavorado de imaginar que o camarada oriente alguém. Imagina a porcaria de trabalho que não vai sair. O comunista não sabe nem checar as fontes, não lê as fontes e ainda paga de intelectual querendo corrigir o trabalho dos outros. Se eu tivesse que escolher entre o camarada aí e a irmã Lourdes do posto de saúde aqui do bairro, eu escolheria a irmã Lourdes para analisar meu trabalho, que ela com certeza ia checar as fontes melhor que o camarada aí. Imagina, depois desse esculacho aqui, um aluno tem que ter muita coragem para colocar Manuel Gomes como orientador do TCC dele. Mas já que a pirraça do comunista nesse vídeo é o meu livro, eu tenho prazer de informar a todos vocês que o meu livro foi lido e avaliado por 3 dos mais respeitados especialistas na história soviética do mundo, o professor Andrea Graziosi, Hiroaki Kuromiya e James Ryan. Eu tive horas de
entrevistas por videoconferência com eles, dezenas de e-mails trocados, recomendações de livros e artigos, e o mais maravilhoso de tudo, os professores bondosamente leram e comentaram 3 dos 4 capítulos do meu livro. O professor James Ryan, o capítulo sobre a Guerra Civil Russa, o professor Hiroaki Kuromiya leu e comentou o capítulo 3 sobre o Pacto Nazi-Soviético, justamente o pacto que o comunista está fazendo pirraça nesse vídeo, e o professor Andrea Graziosi também avaliou o epílogo do livro, onde eu mostro as origens e os efeitos do terror soviético deflagrados por Lenin e Stalin. Aí imagina a minha alegria quando eu recebi esses e-mails dos professores, depois deles terem lido os capítulos do meu livro. Olha só que coisa linda. Começando pela avaliação do professor James Ryan, doutor pela Universidade de Cardiff, especialista na União Soviética, autor de uma das obras mais respeitadas sobre as origens ideológicas do terror soviético. O professor James Ryan foi dentro dos arquivos soviéticos para pesquisar e publicar esse livro incrível aqui, Lenin's Terror. Aí olha só o e-mail que o professor Ryan me enviou depois de ter lido meu capítulo. Prezado Tiago, espero que esteja tudo bem com você. Sinto muito pelo longo tempo que levei para ler seu capítulo. Eu terminei agora. Eu acho que ele é realmente muito bom, bem informado, bem pesquisado e muito bem escrito. Fiz alguns comentários sobre os itens específicos levantados e sugeri alguns exemplos de leituras adicionais que o ajudariam a fornecer uma perspectiva acadêmica mais recente que você pode ver no documento anexo. Preciso nem dizer a honra que eu senti ao ler essas palavras, né? Mas agora eu tô num dilema e eu precisava da sua ajuda. Será que o público e eu deveríamos acreditar mais em quem? No professor James Ryan ou no soviético do Maranhão? Pivô! Vamos pro professor Hiroaki Kuromiya, ó, um dos maiores especialistas. A edição do vídeo também tá sensacional, né? O cara consegue colocar pilhas e pilhas de conteúdo, de informação, de refutação técnica, historiográfica. Cara, é assim, um conteúdo de ouro e ainda repleto de bom humor, né? Boas sacadas, o sarcasmo na dose perfeita. Não tem como não pagar pau pro Thiago Brabo, velho. Especialistas na União Soviética, principalmente no período de Stalin, que publicou essa obra aqui fantástica, que eu também cito no meu livro, Perfis de Poder, Stalin. E aí o professor analisou o 3º capítulo do meu livro, que fala sobre o Pacto Nazi-Soviético, esse mesmo que o comunista tá chorando aí. E aí ele me mandou esse e-mail dizendo isso aqui, sobre o capítulo. Olá, consegui ler o seu capítulo, que foi maior do que eu esperava. Por causa da minha cirurgia nos olhos, ainda não posso ler muito. Ainda assim, parece-me que, em linhas gerais, você seguiu corretamente a literatura em que se baseou. O único ponto com o qual não concordo é o primeiro parágrafo, onde diz que quase 30 milhões de pessoas morreram no conflito. Isso é propaganda de Moscou. Durante o período soviético, eles diziam que 20 milhões de pessoas foram mortas. Mais tarde, Moscou aumentou o número para 24 milhões e depois para 30 milhões. Claro que morreram não é a palavra certa, porque eles podem incluir mortes naturais. Muitos países, incluindo a Polônia, inflaram o número de vítimas de guerra. Os números mais prováveis de baixas soviéticas na guerra, tanto militares quanto civis, são de 16 a 18 milhões. Esses ainda são números extraordinariamente altos. Eles refletem tanto atrocidades nazistas quanto o descaso de Moscou pela vida humana, incluindo o uso de soldados como carne de canhão. Apenas um pensamento rápido, boa sorte com o projeto do seu livro. Cumprimentos, Hiroaki. Aí você imagina a minha alegria e honra lendo essas palavras do professor também. Ainda dizendo que eu segui corretamente as minhas fontes e ainda me desejando boa sorte com o meu livro. Enquanto esses otakus de apartamento dizem que Goku, Naruto e Saitama é o herói deles, o meu herói japonês tem nome. Hiroaki Kuromiya. Agora eu tô num dilema e eu precisava muito da ajuda de vocês. Será que eu e o público deveríamos confiar mais em quem? Na opinião do professor Kuromiya ou do soviético de Madalena? E sabe que ele colocou ali uma observação sobre o número de baixas, né, que é um número disputado, não só nesse caso, certo? O número de baixas é disputado em praticamente todas as guerras, né? São números que inicialmente ficam num valor, depois eles costumam ser aumentados, então é um debate complexo. Mas eu achei interessante porque se ele fez questão de pontuar uma discordância e explicar essa discordância, para mim, apenas enfatiza mais ainda a parte do elogio, onde ele fala que o trabalho de pesquisa foi bem feito, que o livro está escrito de uma forma extremamente precisa, porque onde ele viu uma imprecisão, né, ele disse que discorda porque são números que estão em disputa, ele pontuou. Se no resto do capítulo ele realmente ficou positivamente impressionado, cara, eu realmente acho que isso engrandece ainda mais o elogio que o especialista japonês, que eu já esqueci o nome, fez. Pivô! Aí, sem querer, eu acabei descobrindo um negócio esquisito para um corregedor profissional de TCC alheio. Quando Deus ama a gente, ele vai mostrando as merdas dos nossos inimigos. Isso aqui tem que virar meme, no nível nós, o povo soviético. Pivô e o Oleg Kunitz. Aí pensei, pronto, entendi por que o cara tá fazendo essa porcaria de análise tão ruim do meu livro. O camarada tem inglês com selo de qualidade soviética. Aí eu fui dar uma olhada no currículo dele para ver qual que é a competência dele na língua inglesa. Afinal de contas, ele se colocou com um papel de revelador das falsificações de um livro com quase 90% das fontes em inglês. Aí adivinha só, no Lattes dele, que nem tá mais disponível na internet, mas ainda bem que eu achei no escavador, olha só o que eu descobri sobre o inglês dele. Simplesmente non existe. Só tem espanhol e mesmo assim um cocô. Compreende razoavelmente?
fala pouco, lê razoavelmente, escreve pouco. Se colocar assim idioma inglês, vai ter que colocar compreende nada, fala nada, lê nada, escreve nada, uma bosta. Compreende razoavelmente, lê pouco, fala pouco. No espanhol, é basicamente... Eu entendo as palavras que são parecidas com o português, né? É basicamente isso. Porque eu acho que isso é uma coisa que qualquer brasileiro consegue falar, praticamente. Não, espanhol eu entendo um pouco, compreendo um pouco, não falo muito. Alguma coisa eu entendo. Eu sei que buceta significa micro-ônibus, porque todo mundo faz essa piada. É um ônibus pequeno, né? Não sou fluente, mas alguma coisa eu entendo. E é basicamente isso que ele colocou no currículo dele, velho. Aliás, cadê o idioma soviético aqui, camarada? Mas aí, como vocês vão ver na parte 2, o Caba pegou um livro em inglês pra tentar me refutar. É mole? E aí você imagina a diarreia verbal que não saiu. Aguardem. Ou então, a equipe dele que lê e traduz os textos, e aí ele só lê, porque ele fica olhando pra baixo o tempo todo nos vídeos. Ó, ele não olha pra câmera não, só olha pra baixo o tempo todo nos vídeos. Bivô e o Oleg Kunitz. Ah, Thiago, como que você sabe que ele é essa porcaria toda no inglês? Que ele mesmo admitiu que é uma porcaria no inglês. Olha esse post aqui, dele próprio no X. É muito engraçado a galera mandar mensagem em inglês pressupondo que tem obrigação de saber a língua. Embora entenda uma ou outra coisa, será que ele entende The Book is on the Table? Honestamente, nem leio. O pressuposto é a pessoa, no mínimo, usar o Google Tradutor para escrever em português. E imagina o cara pagar de intelectualmente superior aos outros e que vai corrigir a desonestidade dos outros, que citam trabalhos em inglês, mas o cara só lê uma ou outra coisa em inglês e ainda admite isso publicamente. O Google Tradutor deveria patrocinar a Revolução Brasileira depois dessa, hein? E ele continua. Mas inglês é a língua universal. Sou brasileiro e só tenho obrigação de saber ler em português. O resto é bônus. Para um cara que se coloca no papel de refutar o meu livro, isso aqui é um probleminha tão grande. É porque assim, a gente Tá faltando o método Biway, né? sabe que comunista detesta matemática, porque é uma... Mas método Biway não é pra comunista, de fato. Se você não é comunista e quer ter um inglês melhor que o do Jones Manuel, método Biway, link ali na descrição do vídeo. Se eu lembrar, porque eu já fiz publi de outra coisa no começo, geralmente eu adapto. Tenho que deixar os 2 links, mas qualquer coisa você procura na descrição de um outro vídeo. Tem vários que tem o link do método Biway. Eu vou tentar lembrar de colocar nessa descrição também. uma ciência exata. E aí não dá para distorcer. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. O meu livro, Mitologia Soviética, tem 105 referências bibliográficas de alta qualidade acadêmica, todas revisadas pelos pares e publicadas nas maiores revistas acadêmicas e universitárias do mundo. Dessas 105 fontes, só 15 estão em língua portuguesa. As outras 90 estão todas em inglês. Isso significa que mais de 85% das referências bibliográficas do meu livro estão em uma língua que o comunista não lê e não entende. E vai refutar como o meu livro? Mas me lembra que quem mesmo foi a público me chamar de mentiroso e dizer que ia revelar as falsificações do meu livro? O incrível cara que lê uma ou outra coisa em inglês. Isso aqui só pode ser piada. Esse cara deve ser algum infiltrado da CIA para acabar com o comunismo brasileiro. Foi até expulso do Partido Comunista Brasileiro. Vai vendo aí. Inclusive, ele acaba de fazer um desserviço miserável minimizando a relevância do inglês no estudo acadêmico, dizendo que se dane, mas o certo era ele ser humilde e dizer, galera, não façam como eu. Ao invés de perder tempo fazendo react, xingando os outros e se metendo no trabalho dos outros, usem o tempo de vocês para fazer alguma coisa útil na vida de vocês e para a sociedade, tipo aprender inglês. Se ele fosse um cara comprometido com a ciência, ele faria isso. Mas como ele tá cagando para estudos sérios, ele faz uma merda dessas. Mas se ele não incentiva o público dele, eu incentivo vocês. Aprendam inglês. É fundamental para você estar atualizado com os avanços em qualquer ciência, em qualquer área profissional. Não seja um manel. Sem inglês e sem revolução. Não fique parado nos anos 80, como se a União Soviética ainda existisse. Eu coloquei na descrição para vocês, inclusive, um estudo científico revisado pelos pares, publicado agora, em 2024, curiosamente no mesmo ano que o camarada falou essa merda aqui. O estudo é Distância Linguística ao Inglês impede performance de pesquisa. Inclusive, a gente viu e vai ver um estudo de caso nesses 2 vídeos aqui. Eles poderiam colocar, inclusive, a foto do Manel em algum apêndice do estudo. Bivô. E aí o estudo mostra que, na última década, o idioma inglês corresponde a 90% de todas as publicações científicas do mundo. Mas o camarada diz... Cara, nem precisava desse tanto de prova, né? Porque é uma coisa um tanto óbvia até, mas o Thiago faz bem o seu trabalho, então meus parabéns, mais uma vez. O que pro inglês? Bivô. Aí você imagina o nível soviético de qualidade dos estudos desse cara. Ele consegue me refutar tanto quanto Stalin vive. A data do computador desse menino deve ser dezembro de 1925. Mas vamos pensar como soviético de Porto de Galinhas. Imagina como deve ser mentalmente difícil para eles aprenderem o inglês. Aquela língua imperialista do cacete. O português tem que falar, não tem jeito, né? Mas o sonho dele era aprender a falar o soviético. Pena que é uma língua morta. Então, encerrando esse negócio que já tá feio já. O cara toma iniciativa para me ofender pessoalmente, atacar o meu livro, fazendo uma análise nível ensino fundamental das fontes e diz que vai revelar as falsificações dele, sendo que mais de 85% das fontes são em inglês, um idioma que ele não entende, e precisa do Google Tradutor ainda para entender alguma coisa. Se eu fosse esse cara, eu virava um trabalhador de verdade, porque passar vergonha assim na internet é para poucos. Então, com tudo isso, a gente enterra
ponto a ponto da falácia desse comunista de que os britânicos não estavam lutando contra os nazistas porque estavam tomando chazinho da tarde e fazendo vucu-vucu no meio da rua. O comunista falsificou o argumento do professor Beevor de que, apesar da desorganização do início da guerra, os ingleses estavam sim em guerra e lutando contra os nazistas, já nos primeiros dias de setembro. Vamos de mais uma evidência especializada, ó. Agora o professor Ivan Maudsley, um dos grandes especialistas sobre a Segunda Guerra Mundial, nesse clássico dele aqui, Trovão no Leste, especificamente sobre a guerra nazi-soviética. Olha só o que o professor diz aqui, confirmando exatamente isso que o professor Beevor disse, aqui na página 13, ó. Por mais ineficazes que os britânicos e franceses tenham sido em salvar a Polônia, eles realmente entraram em guerra em setembro de 1939. Portanto, a minha análise está correta e embasada de acordo com as fontes citadas. Os britânicos e franceses foram os primeiros a declararem guerra aos alemães e nos dias seguintes já estava em combate militar contra a expansão alemã. O próprio Molotov admite isso e critica isso em um discurso oficial no Soviético Supremo Comunista. Enquanto os franceses e britânicos estavam morrendo em batalhas contra os nazistas, Molotov, nesse mesmo discurso, confirmava, na mais alta cúpula comunista, os laços de amizade entre soviéticos e nazistas e que os nazistas estavam se empenhando pela paz. Você que é comunista e está em crise existencial agora, o soviético de chique-chique nunca te falou desse discurso, né? Mas a gente entende, é humilhante mesmo um comunista ter que falar sobre isso. Não sou eu que estou dizendo que os ingleses e franceses eram antifascistas, não. O próprio Molotov confirmou isso. O seu próprio camarada Molotov confirmou isso na sua cara agora. E aí, tá gostando da aula? Provei detalhadamente como ele manipulou os trechos do meu livro para tentar me contradizer e eu mostrei que quem fez a falsificação foi ele. Aqui no meu livro você vai encontrar um estudo sério, bem feito e coerente com as fontes citadas. Ah, então você tá querendo dizer, Thiago, que seu trabalho é perfeito, não tem erros? Tá maluco, menino? Qualquer pessoa tem direito de discordar dos pontos que eu apresento aqui, de seguir uma linha de estudos de interpretações diferentes, tá tudo certo. Mas uma coisa é alguém respeitável apresentar discordâncias ou sugestões. O comunista pode pegar qualquer crítica ao meu livro e ir pra merda tranquilo. Mas continua. Sua revolução acabou, comunista. Mas refutar comunista pirracenta é meu negócio. E eu sou bom no negócio. Então senta, observe e aprenda, que eu ainda não terminei. Em 1 hora e 26 e 38 segundos, ele diz uma coisa interessante aqui, ó. No vídeo passado, eu mostrei pra vocês, a partir da obra do professor Paulo Vicentini, que enquanto a Alemanha já tinha devorado a Áustria, a Tchecoslováquia e estava devorando a Polônia, o governo francês estava fazendo o quê? Proibindo o Partido Comunista e perseguindo os sindicatos. Lutar contra nazistas? Não, vamos perseguir sindicato, pô. Vamos aqui fechar o sindicato dos metalúrgicos, vamos fechar o sindicato dos têxteis, vamos fechar o jornal operário, vamos prender socialista, prender comunista. Tem dois problemões aí, camarada. Primeiro, você não disse que ia me refutar usando as minhas próprias fontes? Tá citando Paulo Vicentini por quê? Se eu não citei o professor nenhuma vez no meu livro. Citar um autor que eu não citei no meu livro não é me refutar com as minhas próprias fontes, camarada. Tá ficando cada vez mais feio isso aí, hein? Segundo problema, o governo francês estava... Eles não superaram o fato de que o Thiago Braga refutou eles usando as próprias fontes e eles ficam tentando fazer a mesma coisa, só que não dá. Porque o Thiago realmente lê as fontes. E ele vai atrás das fontes e conversa com elas muitas vezes, né? Algumas vezes, pelo menos, quando é possível, sei lá. Mas em todo caso ele lê e baseia o trabalho dele em fatos, em coisas que os seus autores de fato, os autores que ele está se baseando, de fato disseram, né? Realmente tá nos livros dos caras. Então eles não têm como devolver na mesma moeda. Aí o cara tem que fazer isso. Pegar um autor que não foi citado. Depois eu acho que foi essa confusão que ele fez, que ele próprio corrigiu no vídeo, porque ele já sabia, cara, dei mole aqui, com certeza o Thiago vai pegar isso aqui e vai usar contra mim de novo, então vou tentar me blindar aqui, de alguma maneira. Mas é ridículo, né? O cara tentando muito imitar o Thiago, mas sem a mesma competência. Quem nasce pra ser Jones Manuel, jamais será Thiago Braga. Perseguindo sindicatos, né? O governo francês feio. Isso não se faz. Mas você esqueceu de dizer uma coisa para o seu público, e que é mostrar a sua honestidade. Enquanto os franceses estavam perseguindo os sindicatos, Stalin estava reganhando os dentes podres numa foto ao lado de um nazista, assinando um pacto secreto de amizade dividindo a Polônia e o leste europeu no meio, cacete. Aí você está dizendo que os feios eram os franceses perseguindo sindicatos? Não esquece que enquanto os britânicos estavam lutando contra os nazistas, Molotov fazia um discurso no Soviético Supremo criticando os britânicos e franceses por serem, repete contigo, anti-hitleristas. Lembra sempre disso, antes de falar qualquer coisa contra os ingleses e franceses. E agora? Você vai contradizer Molotov, dizendo que os franceses estavam só perseguindo os sindicatos e não lutando contra os nazistas? Assim fica difícil criticar qualquer erro dos franceses enquanto Molotov assinava o pacto oficial de amizade com os nazistas. Olha a cópia do pacto aqui, ó. Amizade no título. Ratificado no artigo 4 ainda do pacto. Mas eu entendo que ele não está preocupado com estudo historiográfico sério. Ele é só um propagandista comunista fazendo o papel dele. Ele nunca disse que o objetivo dele era estudar a história de verdade. Vocês estão exigindo demais dele. Essa parte aqui é divertida também, ó. Momento teoria da conspiração comunista. E aí, o Antony Beevor, mais uma vez, ele nunca
se propõe a representar para você qual o nível de penetração no Estado francês da simpatia ao nazismo, né? E aqui, assim como o Anthony Beevor não faz, o Thiago Braga também não faz. Então você que assiste os vídeos dele, ou você que lê essa porcaria que ele chama de livro, você simplesmente não tem uma informação fundamental, uma informação não, aliás, né? Um elemento fundamental do quadro. Cara, eu já tô tão acostumado com essa estrutura imagética dos esquerdolas, que só agora eu fui reparar que bandeira da Palestina, porque eu citei, né, os anti-sionistas que ironicamente defendem coisas não são só muito parecidas com o que o Hitler fez. No caso, o Exposed da tal da Brenda Laranja lá mostrou ela defendendo a volta do Holocausto, defendendo que quem passou pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial passasse de novo, porque eles não aprenderam nada com aquilo. Isso aqui é apito de cachorro mesmo. Por que você acha que o Jones Manuel realmente tá dando a mínima pros palestinos? Ele tá cagando pros palestinos. Não tá nem aí. Ele apoia o Hamas. Ele pode não falar explicitamente porque, assim como eles já não falam mais abertamente sobre a tomada armada do Estado, cara, o Ian Neves falou sobre a tomada armada do Estado em um podcast. Removeram esse trecho do podcast, mas evidentemente você consegue ainda encontrar esse trecho na internet. E ele orientou aquela claquezinha mesmo que eu comentei na primeira parte do React, né? Os bots dos comunistas que se mobilizam para defender as pautas deles, eles receberam orientação dentro do Discord da Soberana para não falar mais sobre a tomada armada do Estado. É a mesma coisa aqui. Eles queriam bater no peito e falar que eles defendem o Hamas mesmo, mas muitos não têm coragem de falar. Então eles usam os tais apitos de cachorro. Bandeira da Palestina, a frase Palestina livre do rio ao mar, que para todos os efeitos é uma frase que está fazendo alusão ao extermínio completo dos judeus, porque no estatuto do Hamas não fala em acabar com o sionista, ou simplesmente tomar o território. Não, também foi uma coisa que depois eles removeram porque estava dificultando para vender a narrativa deles, mas tinha no estatuto do Hamas que eles pregavam o extermínio completo de judeus. Eles só terminariam a sua missão na Terra depois que o último judeu fosse aniquilado. Por isso que eu sempre falo, não foi só na Segunda Guerra que rolou a aliança entre nós, o povo soviético, e os nazistas. Eles ainda trocam umas figurinhas. Só que eles precisam fazer isso disfarçadamente. Quadro histórico que explica parte da explicação em muitas dimensões do porquê a Alemanha teve vitórias tão fáceis sobre vários países da Europa Ocidental. Falei isso no vídeo passado, eu tô repetindo agora. Vamos falar rapidinho então da queda da França? Meu amigo, entendi agora. O Thiago tinha falado que essa era a teoria da conspiração comunista, né? Pelo que eu entendi, porque eu cortei o raciocínio dele, porque também raciocínio de Jones Manuel que se dane, né? Mas deu pra entender, assim, pelo menos foi o que eu acho que eu entendi do que ele falou do meio pro final do raciocínio. Seria a teoria da conspiração de que a Alemanha só conseguiu conquistar tão facilmente alguns territórios. Por quê? Porque esses territórios cederam? Porque, na verdade, a resistência que eles ofereciam era fachada? Porque, na verdade mesmo, todos eles eram nazistas também e queriam a expansão da Alemanha? Me parece uma belíssima teoria da conspiração. Ela foi rápida, né? Mas enquanto a França... Eu tô repetindo agora. Vamos falar rapidinho então da queda da França? Ela foi rápida, né? Mas enquanto a França lutava e perdia a guerra contra os nazistas, adivinha quem estava apertando a mão e tirando foto, sorrindo e assinando um pacto de amizade secreto com os nazistas? E é aqui que essa conspiração comunista cai por terra. Mesmo que tivessem elites pró-nazistas na França, o país não se aliou aos nazistas e nem assinaram pactos secretos de amizade. Era essa mesma teoria da conspiração do maluco. Depois nós somos os conspiracionistas, né? Isso aqui é terraplanismo histórico, basicamente. Antes de serem invadidos, como fez a União Soviética. A França só caiu depois de ser invadida e entrar em guerra com a Alemanha. Enquanto isso, em Moscou... Isso ele esqueceu de dizer que os franceses não fizeram antes de serem conquistados. Mas ele não vai te contar que de 1939 a 1941, o nazismo foi uma bênção para a União Soviética também. Thiago Braga só tem que colocar um Guns N' Roses na edição de algum desses vídeos aí em minha homenagem, né? Por causa da bandana do Axel. Sempre tem um hard rockzinho de qualidade. Talvez ele não curta muito Guns, mas seria uma boa referência. Bem, graças à ajuda e negociação mútua secreta entre os dois regimes, a União Soviética conseguiu invadir e conquistar tantos territórios com a sua máquina de guerra. Novamente, quem diz isso não sou eu, é o próprio Molotov, o maior camarada de Stalin, no seu discurso no Soviético Supremo de 31 de outubro de 1939, que está aqui no meu livro, transcrito para vocês. Isso é o que eu encontrei na internet sobre territórios... Isso acontece comigo também quando eu tô gravando, às vezes, bizarramente. Só que eu não deixo na edição, mas, cara... Com a sua máquina de guerra novamente, quem diz isso não sou eu, é o próprio Mono, maior camarada detalhe no seu discurso no Soviético Supremo de 31 de outubro de 1939. Prolongada. Ouviram a Siri, né?
Ela sabe de tudo. Houve um problema. Tente novamente. Cala a boca, Siri. A França caiu rápido, né, camarada? Mas ela caiu lutando contra os nazistas. Em menos de 2 meses, foram 90 mil franceses mortos, 200 mil feridos, 2 milhões de prisioneiros. Isso sem contar as 68 mil baixas britânicas, 23 mil baixas belgas e 10 mil holandesas. E aí, enquanto Não, mas é tudo teatrinho, Thiago. A resistência dos franceses era teatro, assim como a aliança dos soviéticos era teatro também. E eles não acabaram virando inimigos só porque um pisou no calo do outro. Não, é porque, por princípio, o comunismo é antinazista. Só em slogan. Na ideologia, não é bem assim. milhares caíam na França lutando contra os nazistas, Stalin assinava um pacto de amizade secreto, dividindo a Europa com quem? Ou seja, comunista tem que limpar muito a boca suja antes de acusar os outros países de qualquer apoio ao nazismo. Para enterrar esse show de bizarrice comunista de uma vez por todas, saca só o que outro especialista, que eu também cito no meu livro, o professor Victor Davis Hanson, na sua obra As Segundas Guerras Mundiais, que é uma obra fantástica também, publicada pela editora Basic Books. Olha como ele resume de forma irrefutável o papel dos britânicos no conflito inteiro, do início ao fim dele. Página 57, ó. A Grã-Bretanha foi a única potência aliada que travou toda a guerra contra a Alemanha e seus parceiros do eixo, desde 3 de setembro de 1939 até a rendição formal do Japão em 2 de setembro de 1945, na Baía de Tóquio. Dos que se tornariam as 3 grandes nações aliadas da Grã-Bretanha, da União Soviética e dos Estados Unidos, apenas a Grã-Bretanha iniciou hostilidades contra uma potência do eixo sem ter sido atacada diretamente quando entrou nominalmente em guerra em nome da sua aliada Polônia. A Grã-Bretanha e seu império, não a França, os Estados Unidos ou a União Soviética, foi também a única nação aliada que alguma vez enfrentou a Alemanha sozinha, desde a queda da Europa Ocidental em maio de 1940 até a invasão da Rússia em junho de 1941. Com bem menos de metade dos recursos materiais e humanos dos Estados Unidos, ainda assim lutaria na Europa, Itália, Sicília e norte da África. Caramba, que interessante, né? Porque, de fato, até os americanos foram provocados com ataque em Pearl Harbor, né? Grã-Bretanha muito based, velho. Fica no alto mar e abaixo dele, no Pacífico, e juntamente com os Estados Unidos conduziria uma dispendiosa campanha de bombardeio estratégico na Europa. Isso aqui, cala a boca de comunista falsificador. Enquanto Stalin e a União Soviética davam de mamar para os nazistas, os ingleses estavam lutando sozinhos contra eles. Isso aqui é consenso acadêmico. Isso aqui é o que eu argumento no meu livro. Apesar dos erros estratégicos e militares do início da guerra, o Reino Unido foi a única grande potência combatendo o nazismo até 1941. De qualquer forma, eu não discuto no meu livro, Mitologia Soviética, a guerra inteira não. Esse meu capítulo é só sobre os pactos nazi-soviéticos, os protocolos secretos que duraram de 1939 até 1941 e os seus efeitos nos países invadidos e conquistados por meio deles. Depois disso, não tem mais pacto entre comunazes, porque Hitler rasgou no meio todos os pactos quando invadiu a União Soviética. Olha como o título do capítulo do meu livro ele é muito claro. Minha análise acaba exatamente quando os pactos acabam. Peraí, como é que é? O pacto nazi-soviético, uma falsificação da O história. capítulo do meu livro ele é muito claro. Minha análise acaba exatamente quando os pactos acabam, no dia da invasão. Isso é coerência metodológica. O comunista até tenta falsificar, mas meu livro se encaixa como uma engrenagem de um relógio inglês. Tá aprendendo? É assim que se destrói mentira e falsificação comunista para não deixar sobrar nada. Só até aqui eu já provei e derrubei em sequência toda essa falácia porca desse comunista de que eu falsifiquei as fontes do meu livro. Mas sabe quem falsifica descaradamente as citações do professor Beevor? Adivinha só. Olha aqui o que o camarada diz. Aí, em outro momento do livro do Anthony Beevor, ele fala sobre a disposição de luta da Inglaterra e da França, no caso da Guerra de Inverno, né, no conflito entre União Soviética e Finlândia, que a gente já comentou no vídeo passado, eu não vou voltar a explicar esse tema e tal, eu só quero mostrar pra vocês o seguinte, preste bem atenção. Isso é na página 64 do livro do Beevor. 4 dias depois, o ministro do exterior finlandês fez um contato inicial com Madame Alexandra Kollontai, embaixadora soviética em Estocolmo. Os britânicos e principalmente os franceses esperavam ajudar a resistência finlandesa. Por isso, sondaram os governos sueco e norueguês para obter direito de passagem para uma força expedicionária em apoio aos finlandeses. Os alemães ficaram apreensivos e começaram a estudar a possibilidade de enviar tropas à Escandinávia para evitar um desembarque dos aliados. Os governos britânico e francês também consideraram a possibilidade de ocupar Narvik, na Noruega, e áreas mineradoras no norte da Suécia, de modo a cortar o suprimento de minério de ferro para a Alemanha. Mas os governos sueco e norueguês temeram ser arrastados para a guerra. Recusaram o pedido de britânicos e franceses para cruzar seu território e ajudar os finlandeses. Então veja, ao mesmo tempo que os governos liberais burgueses, né, da França e da Inglaterra, estavam simplesmente fingindo um combate com a Alemanha nazista. Mas o professor Beevor não diz que os britânicos e franceses estavam só fingindo.
Tanto é que o professor diz que os alemães ficaram apreensivos e planejaram o envio de tropas para a região. Os alemães levaram a sério a postura dos ingleses e britânicos. Mas é a fanfic dele, a teoria da conspiração que ele tem que sustentar até o final, né? Que era tudo encenação. Que quem realmente era contra os nazistas eram os soviéticos que fizeram aliança com eles. Mas o soviético de Mossoró diz que eles estavam só fingindo. Viu como é gostoso pegar comunista na falsificação? Ele altera o sentido da explicação do professor para dar a entender uma coisa que o professor não disse. De que os ingleses estavam só fingindo querer apoiar a Finlândia, que eles não tinham interesse nenhum na guerra. Quando o professor não diz isso, mas sabe por que eu sei disso? Aqui, ó. Eu li a obra do professor, eu tenho ela aqui. Mas enquanto ingleses e franceses estavam lutando contra nazistas, Hitler e Stalin estavam com... O cara me acusa de falsificar as fontes, mas ele está fazendo doutorado nisso. Vai vendo como o cara é bom em metodologia. Lembra que eu estava quieto. E professavam abertamente simpatias pelo nazismo. E no caso da França, uma das prioridades era perseguir o movimento operário. Colocou na ilegalidade o Partido Comunista. Estava perseguindo líderes sindicais, líderes políticos, inclusive deputados socialistas. Já refutei isso aqui. Próximo. Eles estavam se dispondo a entrar com tudo na guerra de inverno a favor da Finlândia para impor uma derrota à União Soviética. Evidentemente, para quem defende a teoria do totalitarismo e diz que o pacto de não agressão entre Stalin e Hitler foi uma atração natural de dois regimes totalitários, é preciso fingir que os soviéticos não tinham todas as razões do mundo para acreditar que França e Inglaterra não tinham compromisso nenhum com firmar uma aliança antifascista contra a Alemanha nazista, porque na verdade o grande inimigo para eles era de fato a União Soviética. Não era, tanto que eles declararam guerra só à Alemanha nazista. E que o objetivo era jogar a Alemanha nazista contra a União Soviética, deixar que eles se matassem e, se pá, apoiar a Alemanha nazista no extermínio da União Soviética. Stalin também estava torcendo para os ocidentais se matarem, camarada. Vamos ser hipócrita, não. Mano, isso aqui é história freestyle mesmo, né? Tipo, o cara tá inventando, ele entende a história como realmente uma fanfic. Que coisa bizarra. Onde é que isso aqui vai parar, mano? Então, quem trabalha com a teoria do totalitarismo tem que, inevitavelmente, falsificar a história. Legal, não sabia que você trabalhava com a teoria do totalitarismo, não. E omitir essas informações que eu trouxe aqui pra vocês, citando um próprio livro, que é base do livro do Tiago Braga, que é o livro do Anthony Beeville. Todo mundo viu que você tentou, mas falhou miseravelmente. Mas calma, que o camarada tá sem freio e ele vai continuar me refutando sem pena. Pelo menos ele jura que me refutou. Tanto quanto ele jura que vai cuspir na cara dos ministros do STF. Agora ele vai pro subtítulo A Paralisação de Stalin, que tá dentro desse meu mesmo capítulo 3 sobre o Pacto Nazi-Soviético. Então pega um lanchinho, coisa leve pra não engordar, e vem contigo. Ele vai falar da suposta paralisia de Stalin, né? É o nome, inclusive, do subtópico do livro dele. Paralisação de Stalin. Pois bem, o que eu achei estranho? Vejam, neste capítulo do livro do Tiago Braga, ele cita um autor que é provavelmente o autor mais importante do mundo sobre a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que é o Geoffrey Roberts, que é um historiador respeitadíssimo, altamente conceituado na história da Segunda Guerra Mundial, com foco em diplomacia e história militar soviética da Segunda Guerra, é professor de História Moderna na University College Cork. University College Cork. Na Irlanda, e foi líder da escola de história da UCC. Eu tô lendo aqui a breve descrição dele no Wikipedia. Né? Então, o Geoffrey Roberts, ele escreveu um livro que é incontornável, né? Que é o Stalin's War, né? Que meio que uma tradução literal vulgar seria As Guerras de Stalin, por aí vai. Imagino que seja isso. Se não for, tô falando errado, o Max só vai colocar aí na tela. Relaxa, tá certinho, pô. Pois bem, o Tiago Braga, na bibliografia do 3º capítulo do livro dele, ele cita o Geoffrey Roberts. Cita. Só que, quando ele vai falar diretamente da participação soviética na Segunda Guerra, a partir da invasão nazista, ele simplesmente não trabalha com o livro do Roberts, o Stalin's War. E eu fiquei assim, gente, que porra é essa? E aí, nesta parte, a partir de A Paralisação de Stalin, ele fundamentalmente trabalha só com Oleg Kunitz, né? É fundamentalmente tudo baseado em uma citação. O resumo é basicamente esse. E aí você fica assim, pô, o que foi que aconteceu? Não faz sentido, né? Aí eu vou mostrar pra você. Esse é o nome que ele inventou, que a gente viu na parte 1. E, cara, ele inventou e acreditou que o nome do cara é esse, porque ele repetiu exatamente a mesma coisa, né? O Kunitz. Vocês o que foi que aconteceu. E aí... Muito bem. Para contrapor a minha tese de que Stalin ficou paralisado, ele vai usar o professor Geoffrey Roberts. O mais legal é que ele rasga elogios ao professor. Isso vai ser ótimo para nossa análise. Tô ansioso. Aqui ele diz que eu só citei basicamente o professor Klevniuk. Pois é, né? Citei só o professor Klevniuk. Sabe quem é? O Kunitz. O professor Klevniuk é um dos maiores especialistas mundiais na era de Stalin. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Olha aqui na página oficial de uma das maiores universidades da própria Rússia, a National Research University Higher School of Economics, onde ele é professor desde 2014. Ele ganhou prêmios pela própria Universidade Russa como melhor professor em 2015, 2018, 2020 e 2024. Eu só citei ele só. Mas o soviético de Chique mentiu e falsificou meu trabalho de novo. E aí passa essa vergonha aqui. Agora, lembra do professor Geoffrey Roberts? Ele continua mandando nos elogios aqui. O Geoffrey Roberts, né? A obra dele, mundialmente respeitada, é mundialmente reconhecida, é o cara que é referendado em todo Já tô vendo que vai ser esse aí. mundo como um dos principais historiadores da Segunda Guerra Mundial. O que vai ficar muito bom se for esse aí, mano.
O Jones elogiando pra caramba o cara. Eu tô curioso. Finalmente, uma coisa que eu e o Manel concordamos. O professor Geoffrey Roberts é um grande estudioso sobre Stalin e a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente por isso que eu também cito o professor Geoffrey Roberts várias vezes no meu livro. Mas o comunista está fazendo pirraça porque eu não citei o professor Geoffrey nesse trecho aqui que ele queria que eu citasse. Quem esse comunista pensa que é? Um soldado de Stalingrado? Eu expus a postura e a paralisação de Stalin até o início da invasão, no momento da quebra dos pactos. Eu não disse que Stalin ficou paralisado a guerra inteira, que foi fraco a guerra inteira. Depois ele se recobrou. E ele pode ter sido um grande generalíssimo mesmo, um grande estrategista militar, fundamental para a vitória aliada e soviética também. E sobre essa performance de Stalin durante toda a guerra, eu acho coerente, inclusive, as interpretações do professor Geoffrey. Mas repara que agora ele não está mais falando em falsificação ou distorção. Agora você tem que citar o autor que eu gosto. Se você não citar aqui nesse trecho, eu faço pirraça no seu trabalho. Olha como esse vídeo dele é uma bagunça. Vai vendo como ele é um exemplo metodológico. Se a gente for citar cada autor que soviético de apartamento quer, no momento que ele quer, o trabalho vira uma porcaria apologética comunista. Igual esse vídeo que eu acabei de destruir e que o comunista disse que é o melhor vídeo sobre a Guerra da Coreia. Por quê? Porque os autores foram escolhidos e manipulados para fazer apologia descarada ao regime comunista. Mas se você acha que o comunista não poderia passar mais vergonha... Ele acabou referenciando aquele vídeo do Nostalgia, né? Que realmente era uma propaganda comunista disfarçada de vídeo de informação sobre a Guerra das Coreias. Também comentamos isso aqui no canal. Um tema. Agora vai ficar muito pior. De 1h40 a 1h46 ele vai citar um trecho grandão do meu livro. Ouçam com atenção e paciência com essa voz chata desse comunista. Então vamos lá, a gente vai começar lendo os trechos do panfletinho do Thiago Braga, né, pra ver como ele coloca a questão. Vamos lá. A partir da página 204, né, já começa a mera propaganda ideológica. Por isso, a única estratégia real na mente de Stalin era apaziguar os nazistas, ganhar tempo e torcer para que a situação internacional ficasse de alguma forma favorável. Ele já começa com um absurdo, né? Isso aqui não tem sustentação nenhuma, não tem base nenhuma, mas é isso, né? A construção de uma narrativa ideológica falsa para os objetivos dele. Posso falar? Baita argumentaço. E com os pactos nazi-soviéticos, Stalin demonstrava de maneira clara como ele não queria a guerra com Hitler, estava disposto a favorecer a Alemanha com todo tipo de itens e matérias-primas que eles precisavam para continuarem suas guerras no Ocidente. Stalin estava tão crente de seus pactos com nazistas e que Hitler não atacaria, que ele não acreditava nos relatórios e ignorava avisos sobre o avanço nazista. Isso também é uma mentira deslavada. Mas vamos... Tá ficando bom dos argumentos, camarada. Tô gostando. A gente pode parar por aqui porque ele só vai praticamente ler os parágrafos inteiros na sequência. Ele lê e fala, isso aqui é mentira. Aí continua lendo, isso aqui também é mentira. É só. Argumenta que argumenta mesmo, né? Estamos argumentando. Sobre a paralisia de Stalin. São 10 minutos seguidos só lendo o meu livro. Você pode ver o trecho completo do vídeo dele, que vai de 1h40 até 1h50 direto. Então vamos logo para as partes onde ele faz a análise metodologicaça dele sobre esse subtítulo. Presta atenção nesse trecho aqui, gente. Destaque aqui. O discurso fica a cargo de Molotov. Na versão do discurso que não foi ao público por motivos óbvios e que ficou guardado nos arquivos, Molotov admite que o governo alemão não teve nem uma vez motivo para reclamar que a União Soviética não estivesse cumprindo o acordo. Esse discurso aqui foi editado por Stalin. O Thiago Braga, como ele quer sustentar a narrativa do Stalin paralisado em depressão, ele só não diz uma coisa básica. O discurso lido por Molotov foi editado por Stalin, né? 1 hora antes do discurso ser lido. E, veja, só essa informação já mudava o caráter do fato citado. Aí quando ele termina de citar esse trecho longo, ele vai fazer a análise complexamente metodológica dele. Agora, se preparem que a metodologia é no padrão nós, o povo soviético. O Thiago diz assim, ó, seguindo o Oleg Kunitch, que é um livro muito ruim, diga-se de passagem, que é o Thiago, é isso, não fez pesquisa nenhuma, né? Ele pensou assim, eita porra, peguei, ó. O professor Klevniuk e sua obra são ruins, né? Será que é porque ele expõe abertamente os crimes desumanos de Stalin e isso fica ruim para a propaganda comunista? Acho que sim. Aliás, o professor Klevniuk é tão ruim que uma das maiores universidades da Rússia o premiaram 4 vezes como melhor professor da instituição. Inclusive em 2015, no mesmo ano que ele lançou essa biografia linda de Stalin que eu citei tantas vezes no meu livro. Inclusive, essa mesma biografia de Stalin que eu cito e o comunista diz que é muito ruim, ganhou o prêmio de melhor livro de 2016 pela mesma universidade russa. Jesus Christ, esse comunista é muito ruim. Mas quem diz que o livro do professor Klevniuk é ruim é alguém de autoridade. É o único nordestino que lutou em Stalingrado, no cerco de Leningrado, e que matou mais nazistas que o T-34, a referência acadêmica do ex. Nós, o povo soviético. Só que eu acabei descobrindo uma coisa que vai deixar o comuna magoado. Sabe quem cita o professor Klevniuk como referência nos seus trabalhos? O mesmo professor e historiador que o comunista tanto elogiou, o professor Geoffrey Roberts. E no mesmo livro que o comunista cita, olha aqui, ó, que eu também tenho. Stalin's Wars. O professor Roberts cita o professor Klevniuk em 12 referências, fora as outras 3 em que o nome do professor foi digitado errado, como nessas referências aqui. Aprende, Jones, mano. É assim que você refuta alguém usando as próprias fontes, as próprias palavras, as próprias referências da pessoa. Que o cara ficou rasgando elogios pra esse professor durante minutos, enquanto o outro não prestava, e o cara que ele encheu de elogios usa o outro como referência. Isso aqui é selo de refutação de qualidade, Thiago Braga, brasão de armas,
brabo demais. Inclusive, na nota 60 aqui dentro do livro, o professor Roberts reconhece a qualidade do trabalho do professor Kleveniuk. Olha só o que ele mesmo diz aqui, então, na nota 60 da introdução. Ó. De acordo com O.V. Kleveniuk, de 1930 a 1940, pelo menos 726 mil pessoas foram executadas. A maioria delas entre 1937 e 1938. A história do Gulag, da coletivização ao grande terror e Yale University Press. Olha que legal, o professor Roberts acabou de citar esse livro que eu também tenho e eu também cito no meu livro Mitologia Soviética, a história do Gulag, do professor Oleg Kleveniuk, uma obra indispensável para a gente entender o terror que foi esse sistema de campo de concentração e trabalho escravo soviético. Mas tem mais, bora continuar na nota do professor Roberts aqui. Ó. Há um amplo debate sobre as origens e o caráter do grande terror, inclusive sobre o número de mortos e presos. Os números de Kleveniuk estão entre os mais baixos, mas baseiam-se em extensas pesquisas de primeira mão nos relevantes arquivos russos. Inclusive, em uma entrevista à Universidade de Yale, agora, em 2024, olha só o que o professor Roberts diz sobre a biografia de Stalin do professor Kleveniuk. Existem biografias muito boas de Stalin, mais recentemente as escritas por Stephen Kotkin e Oleg Kleveniuk. Puxa, o professor Roberts dizendo que a biografia de Stalin do professor Kleveniuk, que eu usei e citei no meu livro, é muito boa. Pede licença pra cagar e sai da internet, comunista. Esse é o autor que eu cito no meu livro. É o autor que o comunista chama de ruim, mas que é citado como referência, uma boa referência, pelo próprio autor que o comunista gosta. Eu amo, simplesmente amo fazer comunista passar vergonha. Mas assim, eu tenho que parabenizar o camarada nesse caso, porque ele tem que ter muita coragem para dizer em público que o trabalho do professor Kleveniuk é ruim. Porque a chance dele passar vergonha, tipo essa, era muito grande. Qualquer pessoa que estude minimamente a história soviética já ouviu falar do professor Kleveniuk e sabe da relevância dele nos estudos soviéticos. Não tem como falar do professor Kleveniuk e não ser esculachado desse jeito. A propósito, eu lembrei de uma outra coisa aqui. O soviético de Pernambuco também disse que o professor Anthony Beevor é um péssimo historiador. Palavras dele. Olha aqui. E aí o Anthony Beevor, que é um péssimo historiador, diga-se de passagem, coitado do tio Beevor, um britânico tão fofo e estudioso, que dedicou anos da sua vida para nos informar a história militar do século XX, sendo tratado assim por um comunista de apartamento. Mas será que dessa vez pelo menos ele acertou? Valha-me Deus. Eu citei tantas vezes o professor Beevor no meu livro, tô até com medo agora. Pera aí, tive uma ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro do professor Geoffrey Roberts, já que o comunista elogiou tanto, né? Quem sabe o professor Roberts não citou positivamente o professor Beevor. Ou não, né? Porque um professor bom como o professor Geoffrey Roberts, que a gente concorda, jamais recomendaria um professor ruim como o professor Beevor. Eita, peraí, encontrei uma coisa aqui. Nota 26 do capítulo 9. Pode ver que o professor Roberts vai concordar com o comunista de Tic-Tic dizendo que o professor Beevor é péssimo mesmo. Tá. Sobre a Batalha de Berlim, veja as análises de Maudsley, que eu também tenho aqui, Reed, Fisher e Anthony Beevor? Não, não é possível. O bom professor Geoffrey Roberts teve a coragem de recomendar a leitura do professor Anthony Beevor? Professor Geoff, como o senhor ousa contradizer o nós, o povo soviético? Cuidado que seu livro vai ser expurgado na Revolução Brasileira, hein, professor Geoff? Deve ter sido um engano, não pode ser. Eu duvido que o professor Roberts cometeria o mesmo erro 2 vezes no seu livro. Pera aí, tem mais 2 referências aqui ao professor Beevor? Anthony Beevor, Berlim, e Anthony Beevor, Stalingrado. Inclusive eu tenho aqui, ó, Anthony Beevor, Stalingrado e Anthony Beevor, Berlim. E o professor Roberts colocou como referências recomendadas do livro dele? Não tô entendendo mais nada. Quando você pensa que não tem como essa surra ficar pior, não tem como o Thiago Braga amassar mais ainda o crânio de um comunista, cara, ele sempre consegue se superar, hein? Consegue humilhar os caras num nível inacreditável. Parece que não tem mais, tipo, pare, Thiago Braga, ele já está morto. E ele vai lá e desfere mais um golpe sensacional. É incrível, mano. Eu comprava uma passagem de ida de trem pra Cuba e não voltava mais. Mas depois de toda essa esfregação no meio da cara desse comunista, eu fiquei em dúvida. Quem será que é péssimo ou de baixa qualidade? Os professores Beevor, Kleveniuk e Dmitri? Ou o soviético de Chechel? O maior pesadelo de comunista é a checagem dos fatos. Isso aqui mata comunista. E é assim que se combate a mentira dele, com informação verificada, de qualidade. Por isso eles só vão para debate com esses despreparados, que aí é só sair jogando um monte de dados falsos, estatísticas falsas, que ninguém vai checar nada. Mas calma que eu tô só no aquecimento ainda. Ainda sobre o cagaço de Stalin, o comunista diz que a única evidência que eu cito no meu livro de que Stalin ficou paralisado é o discurso de Molotov à nação, que Stalin editou. Sério? Essa foi a única evidência que eu cito no meu livro de que Stalin ficou paralisado no dia da invasão nazista? Não. Esse trecho do discurso de Molotov é a admissão pública de como realmente os comunistas foram leais em seus acordos com os nazistas. Por isso o professor Kunitz conclui dizendo: estava implícito nessa escolha de palavras a ideia de que havia um entendimento entre 2 países que pudesse ser traído. Um negócio também tosco. E aí, não vou cansar vocês não, viu gente? Na página 207, o Thiago Braga diz: na mitologia soviética, uma das
das missões históricas do comunismo era destruir o nazismo. Por isso, a União Soviética precisava ganhar tempo. Mano, realmente, o cara fez esse vídeo pra defender a honra de Stalin. A que ponto chegamos? Não posso deixar esse cara aí falar que o meu Stalinzinho, fofinho, bigodinho, era fraco e ficou paralisado diante da invasão da Alemanha. Esse é o caso, né? Que eles estão comentando aqui. Na moral, que ele realmente se prestou a esse papel de defender a honra, de lustrar as bolas de Stalin. Precisava mesmo, cara. Nós, o povo soviético, né? Para se preparar. E o pacto de não agressão com os nazistas foi fundamental nesse grande plano. Entretanto... Será que o Comuna não leu meu livro? Ou tá falando merda? Ou os dois? Coloque nos comentários aí o que você acha. Mas vamos lá, no meu livro, nas páginas 172 a 174, eu mostro uma gama de evidências defendidas nos estudos do professor Klevenuk com a respectiva referência na obra. Viu como comunista é desonesto e criou um espantalho para dizer que a única evidência que eu apresento é só o discurso de Molotov. E o professor Anthony Beaver confirma exatamente isso aqui, no seu outro clássico, ó, que eu já mostrei para vocês. Stalingrado, cerco fatal, aqui na página 24. Olha que interessante. As notícias vindas do fronte no decorrer dos dias seguintes eram tão catastróficas que Stalin, cuja natureza belicosa continha uma forte veia de covardia, convocou Beria e Molotov para uma discussão secreta. Deviam fazer a paz com Hitler, fossem quais fossem o preço e a humilhação, exatamente como o acordo de Brest-Litovsk em 1918? Talvez pudessem abrir mão da maior parte da Ucrânia, Bielorrússia e dos estados bálticos. O embaixador búlgaro e peidou pro Hitler. É isso aí. Por isso que ele tava maluco lá tentando defender a honra do Stalin, cara. Olha só isso aqui. Stalin peidão. Você vê que também é uma característica histórica. Ivan Stamenov foi convocado ao Kremlin. Molotov perguntou-lhe se aceitava agir como intermediário, mas para espanto deles, Stamenov recusou. Stalin tinha uma forte veia de covardia e chamaram o embaixador da Bulgária para intermediar um acordo com Hitler ainda, meus amigos, no dia da invasão. Mas o embaixador da Bulgária estava mais confiante no Exército Vermelho do que Stalin, meus amigos. Stalin não queria lutar contra Hitler em nenhuma hipótese. Estava disposto a fazer todo o possível para manter a amizade com ele. Baixar as calças pro austríaco do bigodinho. Que coisa linda. Esse é o herói do povo soviético. A luta só começou porque Hitler quis começar, não Stalin. Então aqui, mais uma evidência de como os meus argumentos no livro estão de acordo com grandes autoridades no assunto citadas e referenciadas no meu livro. Portanto, o meu livro, Mitologia Soviética, é um estudo sério, com fontes excelentes, de grande qualidade e uma sólida metodologia de pesquisa. E o comunista é só um falsificador, parasita invejoso. Grita socorro e chama sua equipe para te ajudar, camarada, porque eu sozinho tô passando rolo compressor no farol. Mas não fique triste não, porque eu ainda nem terminei. Mas não se afoba não, comunista, que eu acabei de chegar na metade da sua costa só. A segunda parte vem animal também. E você não vai querer perder um segundo. Recommend to my audience. I really must, in case I need to consult it. Caramba, pera aí, então isso aqui era o gancho pra parte 2. É na parte 2 que ele vai chamar a referência do Jones Manuel pra refutar o próprio Jones... Caramba, pô, eu já tava hypado esse tempo inteiro. Esse aqui foi o spoiler que eu tomei e era um preview da parte 2. Pô, já precisamos dessa parte 2, com certeza. Very good. Comunismo. É isso ali, então. Poxa, foi só um aperitivo. Cara, eu vou falar o quê? Já tá sensacional até aqui. Mas essa parte 2 promete, hein? Que vai virar, no caso, a minha parte 3, dependendo do tamanho, parte 3 e parte 4. Não sei, veremos que o Thiago Braga lance isso aí pra ontem, né? Olha, sem palavras por isso aqui. Esse conteúdo é ouro. Mas alguém tinha dúvida? Thiago Braga batendo em comunista, senhoras e senhores. É sempre este maravilhoso deleite. Então, se inscreve no canal Brasão de Armas para ajudar o Thiago Braga a chegar na marca de 1 milhão de inscritos, receber a sua merecida plaquinha de ouro. Se inscreve também nesse canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final desse react. Curte o vídeo, compartilha, passa adiante, ajuda aí no engajamento, tudo isso é muito importante. Valeu e nos vemos na parte 2 do vídeo do Thiago Braga, né? Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição.